Bom, é o quadro De Olho na Educação. Hoje a gente vai bater um papo, olha só, com a professora Maria Tereza. Tudo bem com a senhora, professora? Prazer em tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gostaria que a senhora falasse sobre esse livro, enfim, explicasse para o pessoal de casa um pouco mais sobre ele, que é um livro certamente que vai fazer ainda muito sucesso, né? Muito obrigada pela oportunidade. Então, esse livro é mais um dos que se somam aos muitos que a gente tem escrito, individualmente também como organizadora, sobre temas educacionais. Esse, em especial, é sobre inclusão e educação, entendimento, proposições e práticas. É um livro que eu organizei juntamente com a minha ex-orientanda de doutorado da Faculdade de Educação da Unicamp, do laboratório que eu coordeno, que é o LEPED, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença. A gente reuniu nesse livro vários autores, mas todos eles muito ligados ao movimento em favor de uma escola para todos, uma escola inclusiva. Temos, inclusive, um de Portugal, mas a maioria é aqui do Brasil. São pessoas que estão voltadas para esse tema por diferentes motivos. Por exemplo, nós temos desde estudiosos, pesquisadores, até pessoas que ocuparam cargos na política e que nos ajudaram a promover a inclusão na escola brasileira. Então, nós temos 10 capítulos muito interessantes, porque eles têm várias finalidades. Uma delas é explicar o que é a inclusão, quais são as questões de fundo da inclusão, os fundamentos, e outros são ligados a propostas inclusivas que existem no Brasil, e todas elas muito bem fincadas em marcos educacionais e marcos jurídicos brasileiros. E temos também práticas, que são práticas escritas por professores que há tempo já estão se dedicando a fazer das suas escolas, das suas salas de aula, um espaço para todos, incondicionalmente. É um livro que tem tudo. O livro, então, Educação e Inclusão. Aí a senhora complementa, né, no livro Entendimento, Proposições e Práticas, não é isso? Então quer dizer que... Posso mostrar? Claro que pode, deve, inclusive, mostra pra gente, olha só. Opa! Coloca mais um pouquinho de lado assim, ó. Aê! Olha lá, Educação, Inclusão, Entendimento, Proposições e Práticas. Que legal, professora. Então, esse livro faz parte de uma série que se chama Saberes em Diálogo. E essa série é uma série que foi promovida pela Fundação Universidade Regional de Blumenau. E a Rosângela e eu, que somos as organizadoras, nós dedicamos a venda integral dessa primeira edição à Federação Brasileira de Síndrome de Down, das Associações da Síndrome de Down. Isso. Então, as pessoas que quiserem adquirir... Como que surgiu essa ideia, professora, de dedicar aí a Federação Brasileira de Síndrome de Down essa primeira edição? Então, a federação sempre foi nossa companheira. Perfeito. Desde o início, antes mesmo da política, antes de 2008, a federação já está nos acompanhando. A federação, ela luta muito pela inclusão
de pessoas com síndrome de Down, na escola, no trabalho, enfim, na vida social como um todo, entretenimento, esportes. Então, é uma parceira. A federação sempre esteve conosco nas lutas para garantir, inclusive, a inclusão nas escolas brasileiras. Ultimamente, inclusive, ela esteve, como muitas outras instituições, lutando para que o decreto 10.502, que foi instituído pelo presidente Jair Bolsonaro, e que nega todas as conquistas que as pessoas com deficiência tiveram a partir da política de 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente tem uma história com a federação e com muitas associações que estão ligadas à federação, inclusive aqui em Campinas, que é a Fundação Síndrome de Down. E essa história a gente tinha que, de certa maneira, levar em conta num momento como esse, né? E retribuir todo o apoio através daquilo que a gente sabe fazer, que é organizar livro, escrever, e que é importante para o esclarecimento, né? Ô, professora, até em cima de tudo isso que a senhora está falando, né? Eu estou pensando aqui, esse livro é interessante para pais, coordenadores, enfim, professores, abrange um público muito grande, né? Bem amplo. Então, os meus livros sobre inclusão, eles são muito indicados também para concursos públicos na área de educação, na área do direito, e esse em especial, eu acho que para quem trabalha diretamente nas escolas, né? Os diretores, coordenadores, secretários de educação e os pais, que eu acho que, acima de tudo, os pais têm que compreender muito bem o que é inclusão para que eles não sejam ludibriados pelas escolas especiais. Não sei se eu posso explicar um pouquinho disso. Claro que pode. Tempo? Vai lá. Ótimo. Então, é o seguinte, o sistema de educação brasileiro, ele é regulado pela LDB de 96. Desde 1996, nós temos como ensino obrigatório, né, de 4 a 17 anos. Esse ensino obrigatório é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros. E esse ensino, ele só pode se realizar nas escolas comuns de ensino regular. O que quer dizer isso? Nas escolas em que o ensino é legalizado, regularizado. Então, nenhuma criança, nenhum jovem pode frequentar obrigatoriamente uma escola que não seja a escola comum. Ao contrário do que muita gente pensa, as escolas especiais, elas não são credenciadas, elas não são legalizadas no sistema escolar brasileiro. Isso é importantíssimo, porque nós temos instituições abrindo escolas, principalmente para pessoas com deficiência e deficiência intelectual, no Brasil inteiro. Essas escolas não constam da nossa lei educacional. Fazê-las não significa estar tendo o direito, não é, de fazer o período obrigatório de escolaridade, como todo cidadão brasileiro tem, de 4 a 17 anos, e ter um diploma que tem a ver com a sua permanência no sistema
de ensino. Entendi. Então, é uma forma também das pessoas entenderem e não serem mais ludibriadas. Escola especial nunca, a partir de 96, foi considerada uma escola legalizada e, portanto, apta a oferecer ensino obrigatório para todos os alunos brasileiros. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, nesse último decreto que nós suspendemos, o que aconteceu? Apresentaram vários tipos de escolas especiais para alunos com deficiência física, com deficiência intelectual, com deficiência sensorial. E isso não tem a ver com o nosso sistema. Não é legalizado no nosso Sistema Nacional de Educação. Então, um livro como esse abre também. Com certeza. Para a discussão e essa questão que é fundamental, porque um pai que não põe um filho numa escola, ele incorre em uma pena gravíssima, que é de abandono intelectual. Ele não pode abandonar intelectualmente um filho numa escola comum, especial, no período de escolaridade obrigatória. Ô, professora, falando um pouquinho sobre o lançamento do livro, foi um lançamento virtual. Gostaria que a senhora falasse isso, porque a gente está vivendo, obviamente, um momento atípico, justamente por conta da pandemia. Então, sim, o pessoal tem que tomar sempre muito cuidado. Então, eu gostaria que a senhora falasse, por favor, a respeito do lançamento virtual do livro, que contou, inclusive, com o presidente da Federação de Síndrome de Down do Brasil, né? Sim. Então, veja, no dia 28 nós lançamos. Perfeito. O livro e foi online, foi uma live muito interessante, porque a gente reuniu todos os autores dos capítulos e eles puderam fazer um resumo do que eles apresentaram, né, da sua parte. E foi muito interessante, muito variado. Pudemos falar sobre inclusão, sobre vários aspectos. E a presença do presidente, do Dr. Sestaro, na live, para nós foi muito importante também. E a gente lançou o livro, e o livro está sendo vendido nas associações de síndrome de Down, aqui em Campinas, na Fundação Síndrome de Down. Ele não é vendido em livrarias ainda. A primeira edição inteiramente foi dedicada, sim, às associações do Brasil todo. E então o lançamento foi muito emocionante. Teve gente, autores que estavam nos Estados Unidos, outros que estavam, um que estava no Canadá. Essa é a vantagem, né, professora? De repente, de ter sido virtual, né? Todo mundo pôde comparecer. Canadá, Estados Unidos. Foi maravilhoso. Que bom, que bom. Ô, professora, ainda... Sabe a maior. Pois não. Nós vamos fazer um webinário sobre o conteúdo dos livros. Bacana. No dia 8 de fevereiro. 9 de fevereiro e 10 de fevereiro, das 18 às 20 horas, nós vamos fazer 3 webinários, e em cada um deles, 3 dos autores, mais uma, vai fazer a apresentação do seu tema e vai responder as questões que as pessoas que tiverem interesse de nos fazer fizerem. Porque a gente acha que mesmo aqueles que ainda não têm o livro podem e devem entrar em contato com o seu conteúdo, porque ele é um conteúdo muito importante para entender que a escola é de todos, que a escola não é de alguns, que todo mundo tem direito de estar na escola, junto com os seus pares, da mesma idade, não é? Nas turmas das escolas comuns de ensino regular. Então, esse webinário
Também tem por detrás a Fundação Síndrome de Down, o Instituto Alana, e pessoas que estão todas, né, interessadas na divulgação dos seus capítulos, que são os autores do livro, né? É isso aí. Então mostra de novo o livro pra gente aí, professora. Pois não. Vamos dar uma olhadinha aí, olha que bacana. Então, Educação e Inclusão é o livro que foi escrito. A gente está entrevistando, portanto, a professora que está batendo um papo conosco, falando, claro, a respeito desse livro muito interessante. Mais alguma coisa que a senhora queira destacar? Eu quero dizer o nome dos capítulos, quem sabe, possa interessar bastante, não é? Olha, um minutinho que eu estou conseguindo aqui. Abrir. Vai lá, é a professora Maria Tereza Mantoan. É assim que fala seu sobrenome? Mantoan. Então falei certo aqui, né, professora? Hã? Então falei certo, né? Falou muito bem. Então vai lá, fala rapidinho os capítulos nós temos pra gente encerrar. Capítulos. Diferença e educação. Ah. Deslocamentos necessários. Capacitismo, educação especial e a contribuição do campo de estudo sobre deficiência para a educação inclusiva. Escola boa é para todos. O papel do Ministério Público na defesa da educação inclusiva. Após 10 anos de Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que mudou na escola no Brasil? Construir uma escola inclusiva. Tecnologia assistiva e educação. Gestão e inclusão. Atendimento educacional especializado como força motriz da inclusão. Esses são alguns dos temas que eu acho que são de interesse capital para que as pessoas interessadas em educação possam ter a oportunidade de conhecer o que há de mais recente, de uma forma muito simples, muito aberta, muito bem fundamentada. E por isso que eu agradeço de coração vocês terem nos convidado para essa entrevista aqui em Campinas. É o quadro De Olho na Educação. Olha o nome, como não casa certinho com o livro da senhora, né? Então tá bom, mesmo, professora. Obrigado pela entrevista, tá? Muito Valeu, obrigada. Boa sorte e parabéns pelo livro. Leia um livro. É isso aí, eu vou ler também. Manda pra mim, professora. Manda pra mim, pra TV Câmara Campinas. Valeu? É isso aí, pessoal. É o quadro De Olho na Educação. Até a próxima.